Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Dando sequência nos nossos estudos de fundamentos, a gente começou a falar sobre presença de luz e sombra, usando primeiro aqui a esferinha, de exemplo. Então, a gente viu que se eu tenho uma luz incidindo sobre esse objeto que vem aqui de alguma lâmpada, de algum tipo de iluminação artificial, essa luz ela vai ficar mais angular, então ela vai tocar aqui essa areazinha, que parece um pouco menor aqui no nosso objeto, só que ela começa a abrir conforme ela está chegando mais próximo aqui do solo, e por isso a sombra da nossa esferinha fica até maior do que a própria esfera. E por que eu tenho esse tipo aqui de sombreamento, Por que ele é inclinadinho na esfera? Por causa daquilo que a gente falou nas primeiras aulas de fundamentos, onde a gente está percebendo isso aqui não como um círculo, não como um objeto bidimensional, mas como uma esfera, um objeto tridimensional. Agora o que a gente vai ver então é como vai funcionar quando eu percebo uma luz solar chegando nesse objeto. Uma luz que ela está tão distante que ela não vai ter essa diferença de ângulo. Ela vai ser uma luz que simplesmente toca esse objeto sem interferir muito nessa variação do ângulo, A gente quase não vai perceber isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou escolher aqui um tomzinho mais baixo, algo que eu devia até ter feito no outro desenho também, mas como eu comentei com vocês, aqui também esse acompanhamento, essas aulas de fundamentos que eu estou fazendo, elas estão muito relacionadas aos estudos que eu estou fazendo de pintura digital. Eu estou tentando ir bem do básico para falar sobre pintura digital. Muita coisa que eu já havia estudado no tradicional, no lápis mesmo, eu estou repassando aqui, que eu acho que para mim vai funcionar melhor. Então tem muita coisa assim que eu estou vendo como fazer aqui, Então eu percebi que seria mais interessante se de repente eu tivesse colocado uma camada inteira primeiro nessa esferinha. Tá aqui então nossa camada. E a partir disso eu já vou começar a sombrear. Como a gente tem aquela questão da variação de ângulo, Tem a questão do volume. Então a luz está vindo mais ou menos daqui até aqui e a gente vai ter uma coisinha inclinada. A gente pode dividir mais ou menos nessa área. Para baixo disso então eu vou deixar essa esferinha um pouco mais sombreada já. Eu costumo usar o pincel aqui com opacidade um pouco baixa, então quando eu passo o pincel sobre alguma região que eu já havia passado antes, ele fica um pouco mais escuro. Isso aqui não vai me atrapalhar, porque esse ainda não é o tom final, Eu vou atuar aqui com outros tons. Uma coisa que eu reparei muito de pintura digital é que existem vários processos, principalmente no que tem relação aí com como aplicar os tons, qual brushes usar. As próximas aulas depois, hoje eu vou falar dessa luz solar, mas depois eu quero usar algumas fotos de referência para conversar com vocês, para vocês verem mais ou menos como que eu vou estudar isso através dessa referência. O mais interessante, de fato, assim, o que eu mais gosto de fazer é utilizar observação. Entretanto, antes da pandemia estourar, eu havia encomendado com o marceneiro alguns desses objetos, de madeira para utilizar durante essas aulas, mas infelizmente, a partir do momento que a pandemia começou, ele cancelou vários dos trabalhos dele, ficou meio parado, então não tem esses objetos para fazer de fato a observação. Eu vou procurar algumas fotos, vou deixar disponível nos links para vocês, vou deixar junto aqui no vídeo para vocês acompanharem também como que vai funcionar esse estudo através de foto, certo? Se vocês quiserem também ver estudos mais aprofundados de pintura digital, afinal aqui é bem falando de fundamentos e aproveitando um processo para fazer isso no digital, o foco especificamente não é falar sobre pintura digital, eu aconselho dois canais bem legais, Brush Rush, que é de onde eu tirei várias dicas até que eu comento aqui, tem muita coisa assim do básico que ele comentava lá, apesar de o Guilherme Freitas ser um cara que entende muito, na verdade, ele fala bastante coisa assim de básico que é interessante, e também o canal Pintura Relâmpago do Davi Calil, são dois canais aí excelentes de referência. Bom, então o que eu estou fazendo aqui? Se a gente tem essa área de sombra, é bastante óbvio que, como a gente está falando de uma sombra que ela surge porque a luz não alcança essa região, ela não chega até essa região, a própria esfera que interfere na maneira que a luz chega aqui, eu vou ter aqui uma sombra um pouco mais clara e aqui um pouco mais escuro. Para trabalhar o degradê, eu estou naquele esquema de Alt, conta-gotas, esfrega um pouco, Alt, conta-gotas, esfrega um pouco, sempre variando entre os tons. Deixo aqui a minha opacidade, ela não está 100%, ela está 79%.
Isso me ajuda a misturar um pouco melhor aqui esses tons. Então, vamos misturar um pouco mais, vamos subir um pouquinho mais essa sombra para cá. Acho que aqui a passagem ainda não tá legal. Trabalhar um pouquinho mais essa passagem. Acho que dá pra gente subir um pouco mais em geral isso aqui. Deixar um pouquinho mais escuro. E melhorar a passagem que a gente tem aqui. Então a gente teria algo mais ou menos assim, talvez até um pouquinho mais curvada aqui essa linhazinha. Então vou curvar um pouquinho mais, vou deixar mais angulada essa linha aqui da interferência aqui da sombra, certo? Agora é só aprimorar então esse degradê, já que eu mudei a posição da sombra. Ok. Acho que só para um exemplo, tá legal. Vou criar agora uma nova camada, onde nessa camada, algo que também eu percebi que seria mais interessante se eu tivesse feito o nosso outro exemplo, eu vou desenhar o chão. Por que o chão? Só para a gente ter referência para entender também onde que está chegando essa luz, essa sombra, qual o tom desse chão aqui, né, que está sendo atingido, que vai sofrer interferência dessa iluminação e dessa sombra. Afinal, é dessa mistura de cores, é dessa interferência da luz e da sombra que a gente vai perceber mais ou menos essa passagem de tons, as cores que a gente vai usar. Então é sobre a cor que a gente está vendo no objeto, a luz que está chegando, as cores que estão presentes no ambiente, né? Tem bastante coisa. Pintei mais ou menos aqui o chão. E, diferente daquele outro exemplo, então, que a sombra era maior que a esfera, nesse caso que a gente está pensando numa luz solar, eu vou ter uma sombra aqui do tamanho da minha esfera, basicamente. Aqui agora falando da sombrinha de contato, né? Não que tudo isso seja de contato, quando a gente fala de sombra de contato, a gente está falando muito mais daquela sombrinha bem próxima aqui, entre as duas superfícies, uma região onde a luz realmente consegue interferir muito pouco e por isso fica bem mais escuro. Então aqui é a mesma coisa, eu preciso trabalhar com um degradê, afinal a luz está começando a chegar um pouquinho melhor aqui do lado, né? Então vou trazer aqui um pouquinho desse degradê, não vou deixar tão marcado aqui o início e o fim dessa sombra, vou deixar um pouquinho mais gasta, próximo da borda. Esse é um processo que, assim como eu tô tendo que trabalhar muito, tá? Como fazer esse degradê no digital, como deixar ele interessante, eu aconselho que vocês façam bastante. Quando a gente fala de pintura digital, né? É bastante essencial que a gente consiga ter esse controle. Sem ele realmente fica meio difícil de fazer uma coisa legal, uma coisa interessante. Eu ainda estou penando bastante também para ter um controle legal, mas estamos aqui para isso, né? Me dispus a aprender pintura digital e a compartilhar esse processo com vocês. Estou compartilhando, certo? A borda já ficou um pouquinho mais tranquila aqui. Deixa eu voltar aqui e trazer um pouquinho mais dessa sombra para cá, porque eu ainda não estou trabalhando aquela iluminação da luz refletida, né? Então eu preciso ter bem preenchida essa área. Eu ainda não devo ver essa interferência aqui, porque eu vou criar ela de maneira intencional, né? Eu vou escolher onde colocar aquela interferência. Para quem não sabe do que eu estou falando, é porque pulou a última aula, basicamente. Então volta lá e dá uma olhadinha se for necessário. Voltei aqui. Agora sim, vamos falar de uma sombrinha de contato, que olha aqui como eu estou pegando um tom bem mais intenso. Vou diminuir aqui o pincel para trabalhar isso mais lentamente. E vou trazer aqui então esta sombra de contato. Uma sombra que vai ficar bem mais marcada, bem mais escura, que realmente representa a região onde a esfera está tocando o chão. Como a gente só tem esses objetos aqui, né, em contato, a gente não vai ter outro tipo aqui de sombra de contato, a gente só vai ter essa mesmo. E agora, mesma história, deixa eu aumentar a opacidade. A opacidade não, o tamanho aqui da ponta, desculpa. E vamos
deixar essa passagem aqui mais suave. Não vamos deixar ela tão dura assim também, né? Quando que a gente vai ter essas sombras que são um pouquinho mais duras mesmo? Quando a gente não está falando de objetos esféricos, cilíndricos, objetos que possuem curvas. Quando a gente for falar do quadrado, do retângulo, dependendo da posição da luz, dependendo da posição desse quadrado, a gente vai acabar percebendo uma sombra muito mais rígida, muito mais dura, certo? Agora então, vou criar outra camadinha aqui sobre todas essas. E vamos lembrar que a luz que está batendo aqui, deixa eu pegar aqui essa corzinha de novo, opa, deixar ela um pouquinho mais escura, aqui, que essa luz que está batendo aqui embaixo, ela vai refletir também, né? Então ela faz isso aqui, ó. Tá voltando aqui, voltando aqui, voltando aqui, voltando aqui, certo? Então, por causa disso, eu vou trazer um pouquinho de luz para a base dessa esfera. Opa, muito largo aqui, ó, o nosso pincelzinho. Deixa eu mudar. Pessoal, estamos acabando o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. A partir da próxima semana, então, eu vou ver se eu consigo fazer uns 2 por vídeo. Vamos ver como é que eu vou estar com esse processo, que ainda é meio difícil para mim fazer as coisas no digital, mas eu vou tentar trazer aí uns 2 objetos por vídeo, onde a gente vai trabalhar luz e sombra. Eu vou trazer um pouquinho disso para a margem na minha esfera e vou trazer um pouquinho disso aqui também, próximo do chão. Está aqui então uma esfera com uma iluminação solar. Por hoje é isso, muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.